Hello malta, como é que estão aí deste lado? BTMC Kautume Media na vossa tela, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Estivemos ausentes por algum momento, havia necessidade, foi por força maior que ausentámonos neste período todo, mas cá estamos de volta e, como de sempre, a gente traz temáticas que vão te deixar a refletir em tudo em prol da construção do ser homem, tudo para resgatar aquilo que é a essência existencial da humanidade, a construção da humanidade. E começamos assim. Todos nós, todo ser humano, todos nós, existe algo que partilhamos, algo que comungamos, algo que nos é único, independentemente da nossa diferenciação em cor. Existe algo que de natureza, tudo que é da natureza, nós partilhamos, nós comungamos, ok? Nós comungamos estas dádivas da natureza. O sol brilha na mesma intensidade para todo aquele que é o ser humano. O frio assola do mesmo jeito para todo aquele que é o homem. O vento, quando sopra, o ar, quando circula aquelas massas de ar, temos o sentido que dá-nos a perceber da existência destas massas de ar, da existência deste movimento das massas do ar. A chuva, quando cai para todos, nós sentimos. Mas existe alguma coisa que parece não sendo efetivado, parece existir uma disparidade onde uns receberam e vivem e gozam, materializam, enquanto os outros não. Mas, na verdade, todos nós herdamos. Todos nós herdamos naturalmente. É algo que alguém não cria. De que estou a falar? Não saia daí. Até daqui a 5 segundos. Vamos a um curto intervalo e voltamos já. Então, caros telespectadores, já voltamos. Conforme eu ia dizendo, tudo que é de natureza, herdamos todos, independentemente da nossa diferenciação carnal, diferenciação da cor, mas o que é divino, o que é da divindade, o que é de natureza é para todos. Quero dar mais ênfase ou focar-me mais na capacidade de criação, capacidade de criar. Capacidade de criar, isto é algo nato. A capacidade de criar, deixando de lado os conhecimentos que adquirimos na educação. Deixamos de lado, porque nem todos. Esta é uma possibilidade onde uns podem. Isto é algo artificial, certo? Então o artificial tem esta.
particularidade, onde alguns podem e alguns não podem, onde uns devem e outros não devem. Mas isso reflete o construto da humanidade, onde existe essa separação. Este é o construto das pessoas. As pessoas que construíram esta disparidade, onde uns podem, outros não podem. Esta diferenciação é gerada pelos homens, ou foi criada pelos homens, onde o homem procura segregar-se, ou segregar as pessoas mediante as classes. É o homem que criou isto. Não estamos a falar disto. Então, descartemos os conhecimentos, as certificações adquiridas na escola, porque isto é da humanidade. É o construto social. Estou a falar de capacidade, uma capacidade nata. Capacidade é algo natural. Uma capacidade de todo homem, todo que tem o cérebro, todo homem tem um cérebro, seja preto, mulato, branco, como se diz, se existirem essas cores. Mas todo aquele que é ser humano tem um cérebro para pensar. Tem os 2 olhos para ver, tem a boca para falar, tem um cérebro, que a capacidade do cérebro é esta, de pensar. A capacidade do meu cérebro é de pensar, a capacidade do teu cérebro, a capacidade do cérebro dele, a capacidade de todo aquele que é cérebro, a capacidade do cérebro humano. Para bem frisar, a capacidade do cérebro humano é para pensar. Não existe um cérebro que só está... Todo o cérebro é para pensar. E esta capacidade de construir, esta capacidade de criar, esta capacidade de criar, pôr em prática os pensamentos. Isto foi atribuído a todos nós. Foi atribuído a todo ser humano. E todos carregamos conosco essa capacidade. Só que o que acontece? As construções ou o construto social é um veículo sobre o qual as pessoas viajam, desviando-se deste destino, desta capacidade. Os construtos da sociedade, os construtos dos homens, é que condicionam para o desvio destas capacidades do homem. As capacidades de criação. Ele pode pensar em criar algo. Eu posso pensar em criar algo diferente. Ele pode pensar em criar algo. Ele pode pensar em criar algo. Todos nós temos a capacidade de criar algo que nos é digno, que vai diferenciar dos demais. Conforme dizia, os construtos sociais é que condicionam para o desvio destas capacidades criativas dos homens. Ora, vejamos. A própria educação. O que existe na escola?
eles incutem desde a fase inicial, a fase pré-escolar até onde tu fores, onde terminares, a sua mente será preparada a pensar que toda a informação tu tens que receber, todo o conhecimento tu tens que receber. Ou seja, a escola ensina os homens que eles não devem pensar o contrário. Ensina os homens que elas não podem gerar conhecimento. Até a uma dada altura, o conhecimento era gerado. E foi este conhecimento que nós aprendemos na escola. A partir do momento em que tal conhecimento pré-gerado, pré-definido, passou na educação, nós tivemos como uma obrigatoriedade. Nossa mente foi preparada a não pensar por si só, mas sim apta para receber os conhecimentos dos demais. Este é um daqueles veículos que eu disse, é um daqueles construtos sociais. Hoje, a criança, ela aprende desde a pré-fase escolar até o seu último dia. Só vai recebendo. Não se explora a capacidade natural destas crianças. Não se explora. Isto não funciona na escola. Não funciona na escola. Você é obrigado a receber informação que os outros construíram. Isto traz uma paralisia cerebral. Isto traz um sedentarismo mental. A mente fica monótona. A mente fica parada. Só apta para receber. Outro veículo temos os aditivos que brincam com a mente. Os aditivos capazes de atrofiar a mente dos homens. Estou a falar de álcool e drogas. Hoje, os homens, até diria, deixa assumir que desde os tempos idos, desde os tempos em que descobriu-se, inventou-se, acharam necessidade de criar-se as drogas e bebidas, até a fase atual, os homens vão perdendo, vão destruindo este lado da capacidade natural por consumir estas substâncias. Hoje em dia, no meu século, na minha geração, os homens ou os jovens, para eles, o consumo de álcool e drogas é tudo na vida. É tudo na vida. Basta ele ter um cigarro na boca, ter um copo de bebida, para ele a vida está feita. Não existe espaço para pensar em outras coisas, para inovar, para procriar, não existe. A mente do homem está preparada a receber tudo quanto é alimento, desde as substâncias tóxicas, que os homens chamam de
ilícitas, mas existem por aí. São ilícitas, mas existem por aí. Portanto, o homem basta conseguir estas substâncias, basta conseguir esses alimentos. Para ele é tudo. Basta amanhecer, conseguir um cigarro, ou uma droga, um álcool, um prato de comida, é tudo. Quantos jovens, quanto cérebro juvenil, quanto cérebro infantil que podes recuperar, que podes aproveitar, que está por aí nas avenidas, que está por aí nas ruas, que está por aí, que inunda as cidades, aos olhos de todos aqueles que dizem ter estudado, aqueles com capacidade de inverter o cenário. Mas o que é feito para inverter isto? Nada. Nada. É triste. É triste. As nações, vamos lá pensar juntos. Imagine se cada homem usasse na íntegra a sua capacidade criativa, como é que as nações hoje estariam? Seria uma maravilha, um paraíso. Um paraíso. Seria uma maravilha as nações se as capacidades dos homens tivessem manifesto, tivessem a efetivação aos olhos de todos. O que seria? Onde é que nós estaríamos em termos de desenvolvimento? Em termos de desenvolvimento, se assim o chamo, mas eu esse termo tenho uma outra, entendo com uma outra perspectiva. Desenvolvimento me parece uma outra significância, olhando para aquilo que é a situação atual. Desenvolvimento. 10. Esta é uma palavra conjunta que tem o prefixo e a palavra mãe. A palavra mãe é envolvimento, que seria envolver a todos, onde a humanidade está envolvida num processo conjunto. Envolvimento, envolver-se, onde cada um sentia-se parte deste envolvimento, que era necessário haver este envolvimento no erguer das nações, na construção da humanidade. Envolvimento, onde todos estão inclusos. Mas por causa desta prefixação, que é o 10, a palavra é envolvimento. Leva o prefixo, a palavra mãe é envolvimento, leva o prefixo 10, que em português significa a negação, o contrário. Então, juntando o 10 mais envolvimento, fica desenvolvimento. Uma palavra bonita, parece com um bom sentido, conforme definido, né? Mas, por mim, desenvolvimento significa não envolvimento. Está a negar o envolvimento. Desenvolvimento, não envolvimento. E olhando para aquilo que as sociedades são hoje em dia, em toda a terra, em toda a face da terra, olhando para aquilo que é a classificação das pessoas, a segregação das pessoas, este agrupamento, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, se existirem, até classe Z, porque acredito que existe. Se formos a classificar as pessoas,
Vamos ter de classe A até classe Z. Então, isto não significa envolvimento. É desenvolvimento, não envolvimento. Porque se houvesse este envolvimento, todo homem fazia parte ou estaria dentro, estaria lucidamente dentro. Todos nós combatíamos os males dentro da sociedade. Todos nós, ou cada um, levava peso de consciência vendo o outro perdido. Mas não é isto que acontece. É não envolvimento. Essa é a razão de existirem estas classes, existirem as elites e a classe desfavorecida. E tais veículos que mencionei a priori, que desviam, que negam a efetivação das capacidades natas dos homens, são construídas e sustentadas por estes grupos da elite, por estes grupos que têm a capacidade de inverter o cenário, mas não o fazem. Porque simplesmente querem manter esta fronteira entre a classe A e a classe B. A ideia central é manter a fronteira entre a classe A e a classe B. Essa é a razão de, aos olhos dos que estudaram, dos que têm o poder legislativo e o poder monetário e financeiro, assistem à luz do dia as drogas a circularem, assistem os mendigos na rua, os mendigos nas cidades onde eles estão aglomerados. Os estudiosos aglomeram-se lá nas cidades e assistem os mendigos que pedem esmola dia e noite. Portanto, todos nós, cada homem, tem uma capacidade nata que não precisa passar pela escola. Passar pela escola é secundário. Isto é secundário. Passar pela escola é secundário. Devia-se preservar mais, devia-se dar mais ênfase aos construtos vindos das capacidades natas dos homens, aproveitando as crianças, porque elas vão apresentando, a partir da sua primeira fase de ser pessoa, as crianças ou o ser humano, a partir da primeira fase dele mostrar-se que é pessoa, deixa alguns traços característicos e a partir dali que nós poderíamos explorar, porque cada um tem a sua inclinação, cada um tem o seu pendor. Todos temos a capacidade construtiva. Não faz sentido e não se justifica, não se aceita, onde tudo o que é natural é para todos na mesma intensidade, mas que esta capacidade de pensar, esta capacidade de construir, que também é algo natural, nada é imposto por alguém ou pelas pessoas. Isto é natural, esta capacidade de construir
capacidade criativa, capacidade de criar, capacidade de construir algo novo, característico e específico, que é natural, não seja para todos. Não seja para todos. Como é que este conseguiu criar algo X? Como é que eu não consigo criar algo XY? Mas o mesmo cérebro, o mesmo número de neurônios que este tem na cabeça, o mesmo número de neurônios que tem o cérebro deste, é o mesmo que eu tenho, que eu carrego, é o mesmo que cada homem carrega. Então não se justifica. O cérebro tem esta capacidade, ela foi dada esta missão exclusiva de pensar. Entretanto, todo homem tem a capacidade de procriar algo, mas o que acontece é os homens são dominados, esta capacidade é apagada a partir do momento em que o homem entra nesses veículos construídos pela sociedade. Ele é obrigado a andar sobre estes veículos ou a andar nestes veículos, e isto limita e apaga significativamente ou permanentemente a capacidade nata dos indivíduos. Por isso vemos por aí uma pessoa que só nasce, só quer saber de bebida. Uma pessoa que nasce, só quer saber de fumo. Basta ele apanhar bebida, apanhar um fumo, apanhar uma droga, injetar-se, apanhar um prato de comida. Para ele, basta, é tudo. A vida está a andar. E parece não fazer sentido, não é? E parece não fazer sentido. Você foi ensinado a receber informação. Tudo o que tem de informação é porque alguém incutiu. A partir da escola, a escola só incute. Vamos para as mídias, as redes sociais, vulgarmente conhecidas. Tudo que está lá é para o seu cérebro. E o teu cérebro já não tem esta capacidade de filtrar o que devo levar comigo e também que conteúdo. Grande parte do conteúdo que está na mídia, nas redes sociais, é algo que não te conduz a uma reflexão. É algo que apenas tu deves assistir ali. Primeiro vai gastar megas, que é a internet, que são dados. Depois só vais absorver naquele momento em que estás. O conteúdo apenas você absorve naquele momento em que estás a curtir. E no fim, nada ficou. Senão uma risada, porque gostou. Mas o que você absorveu do que você viu? Não, porque os conteúdos que estão lá nas redes sociais, 98% dos conteúdos das redes sociais, das mídias, é algo que não te convida a uma reflexão. É algo que está fora dos padrões de construir, de recuperar estas capacidades natas dos homens, refletirem sobre. É algo que está fora da possibilidade de recuperar os traços humanos perdidos. Mas sim, é tudo piada. E como as mentes ou a mente dos homens foi assim preparada para receber tudo, até o que não vale, estamos sempre ali. Estamos sempre ali.
queremos ver mais coisas boas, queremos ver mais. Há pessoas que fazem 1 hora, 2 horas, ainda está ali ao telefone, está na tela, só está a assistir. Está a assistir. O dedo vai rolando, só descansa quando a bateria baixa. E como a ânsia já é maior de ver mais conteúdos sem interesse, conecta o carregador e continua. No fim, nada apreendeu de conhecimento. Algo que lhe deixe a refletir sobre a autoconstrução. E em contrapartida, demos dinheiro aos criadores daqueles conteúdos sem interesse. Aos criadores daquele conteúdo que apenas queimou o nosso tempo, rompeu o nosso cérebro, a nossa visão e o nosso pouco dinheiro. Meus irmãos, eu tenho uma forma diferente de ver as coisas. Me desculpem se de alguma forma ofendi sensibilidades, mas a verdade deve ser dita. É preciso recuperar aqueles que sentem-se vivos atrás de drogas, atrás de bebidas. Já parou para imaginar ou para pensar como é que você está atrás desses aditivos, que é algo construído pelos homens para te parar a autodefinição ou o autoconhecimento? Já parou para pensar como é que você acha que vai viver com isto ou consegue, só pode viver com isto, mas que o outro não? Será que já parou para pensar em que caminho você se meteu? Como é que o outro consegue pensar em fazer coisas X, Y, Z e você não consegue fazer? É porque a sua mente está preparada. E você é o culpado de tudo. Como eu tenho dito, o homem é o mais velho que a sua própria mente. Você deve definir, você que tem um filtro do que deve entrar aqui. É dinheiro que você está a desprender para comprar esses estupefacientes. É saúde que você está a entregar fumando estas drogas, consumindo estas bebidas. E é você que está se desgastando. E, em contrapartida, as fábricas vão enriquecendo. E você vai morrendo, vai empobrecendo. Você nasceu pobre, viveu pobre e vai morrer pobre. Mas culpa é toda sua. A culpa é toda sua. Porque você que tem esta possibilidade, esta capacidade de fazer o contrário, de inverter o cenário. O sistema, as fábricas estão a produzir, normalmente estão a faturar. Mas uma coisa é séria, uma coisa é certa. Em nenhum momento vão pegar bebida, colocar na tua boca. Em nenhum momento vão pegar cigarros,
colocarem na tua boca. Em nenhum momento vão pegar seringas, drogas, injetar. Você mesmo, com o teu cérebro, com as tuas mãos, vai, pega, mete. Vai, pega e bebe. Vai, pega, injeta. Você mesmo é que faz isto. Mas, meu irmão, é por amor que eu estou a me expressar assim. É porque eu amo a ti, ok? É porque eu amo. Gostaria de ver os meus manos, ver os meus, todos aqueles que forem a ver este vídeo, que estejam atrás das drogas, para lutarem contra esses vícios. Porque tudo que é construto social, tudo que é construto humano, tudo que foi construído pelo homem, você pode viver sem. Tudo que é consumo dos homens, você pode viver sem. Hoje, já fomos ensinados que as terras, a areia já não tem capacidade, o solo já não tem capacidade de produzir comida. E onde é que tivemos onde é que temos a nossa comida? Nas prateleiras. Nas prateleiras onde tem comida. Nas lojas. Nós já não inclinamos. Porque aprendemos que aquela comida que sai daí já não é comida. Comida é aquela que está lá. A alimentação é aquilo que está lá. Coitados de nós. Coitados de nós. Eles vão fazer. Vão produzir. Mas em nenhum momento onde colocar na tua boca sem que sejas tu. Por isso, nós mesmos é que autodestruímos, assim como a autoconstrução é mesmo nossa, por isso vem autoconstrução, é mesmo nós. Você é que define que eu devo me erguer assim, desta forma e daquele jeito. Se este é capaz de fazer algo X, você para de longe e não. O sol brilha para todos, a chuva quando cai todos nós sentimos. O solo, a terra que pisamos é a mesma, as massas de ar quando vibram todos nós sentimos. O cérebro, ele tem cérebro, ele está a usar o cérebro para pensar, eu também tenho cérebro para pensar. Mas eu só penso na bebida, penso nas mulheres, penso nas baladas, nas curtidas, penso em drogas. Tens que te fazer essas perguntas. São simples perguntas que vão te levar a um reposicionamento, a uma nova posição de avanço. As igrejas é o construto dos homens. A religião é o construto dos homens. Como tenho dito, converta-te a uma religião tal. Vá à igreja quantas vezes possíveis. Vá à igreja o suficiente até perceberes que tu próprio és a religião e és a igreja. Mas até atingir essa percepção, tu tens que te preparar que o sistema religioso vai usar, primeiro vai te dominar, vai te usar e, se possível, descartar-te. Volto a repetir, tudo que é construto, tudo que é construção social, tudo, sem exceção, tudo que é construção social te nega a possibilidade
de viveres o teu eu natural. Escreve essa palavra, esta frase, esta oração. Tudo que é construto, tudo o que é construto dos homens, tudo o que é construção dos homens, nega-te a possibilidade de tu mesmo viveres o teu eu próprio, o teu eu natural, a tua capacidade inata. As construções sociais vão te negar a efetivação dos construtos natos que só você pode fazer, que só você pode trazer à superfície. Por isso, redefina o teu caminho, redefina a tua posição de avanço. Não digo que não vamos viver com o inferno. Não vamos viver com estas construções, com esses construtos da sociedade, estas leis, estas regras, estes modos de viver, tudo que é construto social. Não digo que não vamos negar, eles são necessários. Eles existem com um certo papel para testar a tua mente. Foram construídos, era suposto existir e existem para testarem a mente dos homens. Mas grande parte da mente dos homens acaba caindo nesta, acaba entrando, acaba afundando. E este afundar-se nessas regras que na maioria das vezes não tem lógica, não tem pé nem cabeça, que disparam daquilo que é a essência da vida. Portanto, este mergulhar nega-nos este lado de espreitarmos o nosso próprio eu. O nosso próprio eu. Como é que você fuma e o outro não fuma, mas está a viver, está a pensar, está a se realizar e você está a ver os feitos dela? Como é que você acha-se homem ou acha-se você depois de beber? Mas o outro que não bebe está a se construir, está levando a vida numa boa, está a se erguer e você está a testemunhar os feitos dele. Não bebe, não fuma, não perde noites de qualquer maneira, em motivos alheios, mas está ali, está a avançar. E você está a testemunhar. Será que não tens um pingo de receio, de dúvida sobre a tua própria existência, ao ponto de parares e te afastar? Porque ninguém pegou e colocar na sua boca. Ninguém vai pegar e colocar na sua boca. Você mesmo quis. Está tudo bem, é uma questão de querer, mas pelo amor que eu tenho para com os meus, eu deixo a saber que você tem capacidade nata, algo natural que não precisa alguém vir te ensinar, não precisa a educação escolar colocar em ti. Só você mesmo, porque você é igual a você. O mesmo cérebro, o mesmo número dos fios neuronais que eu tenho é o mesmo que estão em si, que estão na tua cabeça. É o mesmo número.
meus irmãos, BTMC, eu sempre disse, este é o meu propósito. Nós vamos falar e vocês vão escutar. Agora, a materialização disto depende de cada um. Por isso eu disse que o homem tinha que ter um filtro dentro de si para fazer a ceifa ou a crivagem. Aquilo que não lhe interessar pode passar. E aquilo que lhe é pertinente, que fique, ou dependendo da lógica. O que der para entrar vai passar pelos crivos e vai entrar na mente e ficar. O desnecessário fica, não passa. E é isto que vai voltar pelos ares. BTMC, Cautom Media, foi um prazer ter estado convosco. E hoje falamos da capacidade de construção, onde todos nós, todo aquele que é homem, tem esta capacidade de pensar. Todo a capacidade de construção, porque não é possível uns construírem e nós outros só estarmos deste lado para receber os construtos dos outros, para vivermos os construtos dos outros. Não faz sentido. Não faz sentido. E o pior é que recebemos para nos autodestruir, automatar-nos. Recebemos para destruir a nós próprios. É triste. É triste. É triste, mas é aquilo que eu disse, é por amor aos meus que eu não vou deixar de parar de falar sobre o poder que os homens têm, o poder que tu tens, mas que está submerso nestes vícios destrutivos. Para além de ver com os olhos, tem que usar a mente também para ver, porque os olhos só vê a uma distância limitada, a visão dos olhos é limitada. Tem que usar o cérebro para ver mais além, porque você não nasceu para ser escravo de ninguém. Você nasceu para ser mais um vencedor diante dos demais. BTMC, Cautom Media, fique com Deus. Saibas que tu és a religião, tu és a igreja, tu és tu e mais ninguém. Tchau, até mais um episódio. Bye bye. A todos vós, BTMC.